Para uns é missão, para outros é expiação. Mas quando pensamos na missão do pai, na missão da mãe, não podemos esquecer na missão do médico. Ele se preparou, ele estudou para interpretar as leis de Deus. Ele teve que conhecer como é que funcionam os órgãos do corpo humano. Então ele teve que conhecer as leis de Deus no mundo da biologia, da fisiologia, para poder, ao interpretar essas leis, tratar daquele organismo enfermo. A figura do médico nasce nas épocas remotas do mundo, a partir da figura do pajé, do feiticeiro da tribo, do imã da Arábia. Era o pajé que preparava as beberagens para sarar os índios enfermos. Era o pajé que enxergava os mortos da tribo, dialogava com eles e trazia as respostas ao restante da tribo. Então é dessa figura do imã, do pajé, do feiticeiro, que nasce Esculápio, que nasce a figura do médico. E quando vemos alguém se dedicar à medicina, aqueles médicos que ainda têm coragem de tocar no seu paciente, aquele médico que ainda tem coragem de abrir os olhos e ver as pálpebras do seu paciente, de observar-lhe a língua, de bater sobre o seu fígado ou sobre o seu estômago, nós estamos diante de um missionário. Aquele que orienta o paciente, que dialoga com ele, que gasta tempo com o seu paciente. Mas encontramos aqueles outros médicos, que o paciente é um número. Entra o número 12, entra o número 13. O que você sente? E ele vai olhando no computador aquilo que o doente fala, ele vai constatando no computador e já receita, entrega a receita. Ele não tocou o doente, ele não olhou o doente, ele não conheceu o doente. Ele está falhando na sua missão, porque ele jurou que iria salvar vidas. Muitos médicos salvam a vida de um doente grave pelo simples fato de conversar com ele. O que estava matando aquela pessoa era a indiferença em derredor, era a carência afetiva que o médico resolve com simplicidade. Como ele é olhado com respeito, na hora que ele toca no seu paciente, ele projeta energias positivas. Quando ele olha o seu paciente, Dona Maria, a senhora vai melhorar. Seu José, toma esse remedinho que é batata. Quando ele chama o paciente pelo nome, quando ele o toca, quando ele olha o paciente, ele envolve seu paciente no seu halo magnético, e o doente começa a experimentar a saúde de volta. Às vezes a gente volta do médico, não tomou remédio nenhum, só de ter ido já voltou melhor. A missão do médico. Que pena que a grande massa de médicos ignora isso solenemente. E o que interessa é logo nos primeiros 5 anos, comprar sua mansão, seu carro importado, viajar para o exterior, ser rico. Que se dane os doentes. Tem horror a doentes. O doente é um trampolim para ele ficar rico, para ela ficar rica. Mas quando pensamos na missão do pai, da mãe, do médico, refletimos na missão do professor. Quantas vezes, participando das solenidades universitárias de colação de graus dos alunos formados, eu tive a oportunidade de sentir as lágrimas chegar aos olhos, não por causa da formatura somente, mas porque eu viajava para trás e via em cada um daqueles rapazes, daquelas moças que recebiam o famoso canudo, as crianças do passado, que foram iniciadas no mundo do saber por mulheres nunca homenageadas.
Quem foi a nossa primeira professora? Quem foi que nos alfabetizou? Todas as glórias, o paraninfo, o patrono, são os professores universitários. Eles têm direito, naturalmente. Mas nunca eu vi, em dezenas de anos de universidade, nenhuma turma prestar homenagem à sua professora primária. Foi quem desbastou a pedra bruta, quando a criança chegou totalmente cega em termos culturais. E a professora primária, com toda a paciência do mundo, ganhando esses salários formidáveis que ela ganha, pegou na mão da criança e foi ensinando a cobrir as letras, a desenhar seus nomes, a fazer as primeiras operações matemáticas, a conhecer o globo terrestre, a saber qual era o mar dali, o mar dacolá. E nunca mais ninguém falou dela. Quantas foram as noites preparando os desenhos para a criança pintar por dentro. Quantas horas de leitura para facilitar o aprendizado da criança. Quantas buscas de técnicas melhores para alfabetizar as crianças. A professora é uma missionária. Como são missionários os demais professores que lhes seguirão? Ensinando, retirando a mente humana das trevas, das sombras. Quantos missionários nós somos, jogando fora a oportunidade da missão, a missão do homem e da mulher na política, saber que ele pode engrandecer uma sociedade com uma canetada, melhorando a condição das escolas, dos hospitais, das estradas para que não haja tantos acidentes, melhorando as condições das moradias. Mas quantos preferem engordar seus asnos, seus cavalos de raça, nos raras que compraram com o dinheiro ilícito? Porque eles não ganham para ter tudo isto. A missão de governar a polis. Política é uma arte de governar o Estado. Antes era o Estado grego, a cidade-estado grego. E esse termo se generalizou. Política é a arte de bem governar hoje em dia. Por isso nós temos políticas educacionais, nós temos políticas domésticas, nós temos políticas de saúde, nós temos as mais variadas políticas, as mais variadas artes de bem dirigir esse setor, aquele outro setor. Mas quantos missionários que são chamados a esses setores entendem que primeiro eles têm que se fartar, convertendo o que é público em coisas suas privadas. É claro que eles vão voltar. A que se faz, a que se paga. Para uns é missão, que quando não bem cumprida, se torna expiação.